Graça e paz a todos vós, queridos irmãos e irmãs. Viver na presença de Deus é, sem dúvida alguma, um grande privilégio. Mas este mesmo privilégio nos chama a uma tomada de posição que exige de nós um grande compromisso. E é sobre isso que vamos tratar hoje. Eu quero mais e mais permanecer em ti e receber da vida. Há certos produtos químicos que, quando combinados, produzem as mais diversas reações, algumas podendo ser letais. Quando a santidade de Deus encontra pela frente o pecado, a reação é sempre catastrófica. Porque esta combinação revela a ira de Deus. Foi exatamente o que aconteceu ali no sopé do Monte Sinai, quando o Deus Santo veio sobre o Monte Sinai para falar diretamente ao seu povo pecador. O cenário foi alterado, passando a refletir o clima no mundo espiritual conforme as condições descritas pela Bíblia. Êxodo capítulo 20, versículo 21, vai tratar disso. O céu, diz a Bíblia, escureceu, a terra tremia e fumegava. Relâmpagos cruzavam o céu e os trovões retumbavam em seus ouvidos. A impressão era que a enorme montanha ficara energizada por zilhões de megatons. Tal era a energia concentrada ali que, se um animal tocasse no monte, seria fumegado. O espetáculo era apavorante, dantesco, ao ponto de Moisés exclamar, segundo Hebreus 12, 21, "Sinto-me aterrado e trêmulo." Tudo isso porque Deus queria falar diretamente com seu povo, passar a eles os seus mandamentos para que pudesse viabilizar sua caminhada com ele pelo deserto. Mas a sua santidade, em contato com a pecaminosidade dos filhos de Israel, impossibilitou esta relação direta. O cenário e as condições recomendavam distância. Santidade e pecado são misturas letais, lembra? Então o povo disse a Moisés, que fazia neste momento o papel de mediador: "Não nos fale Deus diretamente. Não podemos suportar sua presença. Certamente morreremos." Moisés havia sido escolhido por Deus para ser o pastor do povo israelita, a fim de guiá-los pelo deserto até a terra prometida. A figura do pastor era bem apropriada para o caso, pois este, invariavelmente, era o papel de um pastor naquelas regiões desérticas e assoladas. Enquanto o povo aguardava distância e pedia um intermediário, Moisés, ao contrário, na qualidade de pastor, entrou na nuvem escura, em meio aos relâmpagos e trovões, sem titubear, com coragem e confiança, para estar mais perto de Deus e falar diretamente com Ele. O que Moisés tinha de especial que lhe permitia tanta ousadia? Moisés era escolhido por Deus. Desde o seu encontro com o Senhor em Horebe, desenvolveu a intimidade com Deus,
a ponto de falar com ele face a face. Moisés não era perfeito, mas se apropriou antecipadamente pela fé daquele privilégio proporcionado pelo sacrifício de Cristo, por meio do qual podemos hoje ter acesso à presença de Deus. Como o escritor aos Hebreus nos assegura: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Hebreus 10, versículos 19 a 23. O sacrifício do Cordeiro Pascual na noite que precedeu a saída do povo do Egito é um sinal claro de que Moisés estava de posse desta revelação. Moisés sabia que ele era apenas um tipo do verdadeiro mediador que haveria de vir. Ele, Moisés, não podia garantir e proporcionar a aproximação do povo a Deus. Mas o verdadeiro e autêntico mediador poderia, pois não dependeria de sangue de cordeiros, de bodes, de touros ou de novilhos, mas do seu próprio sangue. Porquanto, diz a Bíblia, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos nós. 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6. Ao entrar na nuvem da presença de Deus, Moisés estava assumindo a posição que sua missão exigia. Moisés jamais poderia ocupar a função de pastor, mantendo-se distante de Deus. Há um cristianismo em moda e um tipo de ministério que prefere manter-se distante, sem compromisso com a santidade de Deus. Longe de Deus, eles podem reverenciar e brincar com seus bezerros de ouro e viver longe da condição que lhes exige renúncia e consagração. Como aprendemos com Bonhoeffer, a graça não é barata. O caminho para entrarmos no Santo dos Santos, de fato, está aberto. Mas foi aberto com sangue, o sangue de Cristo Jesus. Podemos entrar conscientes de que estamos indo ao encontro do Deus Santo, o Deus que é 3 vezes santo. Só podemos entrar neste nível de relacionamento com Deus, cobertos pelo sangue de Jesus. Não há por que manter-se distante de Deus nesta dispensação. Então, entre na nuvem do compromisso da santidade com Deus. Mas não para as nuvens. Viver nas nuvens é viver da graça barata. Vem para a nuvem da santidade, da entrega, da inteira dedicação e da intimidade com Deus. Vem, aqui é o seu lugar. Assim cremos.